Boa noite, igreja. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Vamos colocar em pé só para a gente ler o texto, depois eu faço as considerações. Diante de palavras tão bonitas como essa, a gente se sente honrado, né? E aumenta a nossa responsabilidade de trabalhar. Faz muitos anos que eu decidi não sair nos 12 dias. Faz muitos anos que eu decidi não sair. Então, eu não tenho pregado mais nos 12 dias fora da igreja sede, ali em Piracicaba, e eu fico ali. Mas quando o pastor José Jorge me convidou, não teve como. O José Jorge falou, sabe quando pega você naquele contrapé? Ele falou, pastor, eu não saio mais nos 12 dias, mas o meu começa dia 3, você não tem culto. Eu falei, então tá bom, tá marcado. Argumento certo, na hora certa, resposta certa, né? Não é isso que a gente leu no ato profético aqui? Nós vamos ter respostas. A sua vitória será a nossa maior resposta. Queria ler com vocês 1 Crônicas, capítulo 4, fala de um homem aqui tremendamente desconhecido, mas poderosamente abençoado e abençoador. Diz assim a palavra de Deus, 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9. E Jabes foi o mais honrado do que os seus irmãos e sua mãe. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porque dei à luz com dores. Eu vou ler aqui na tradução. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, ou Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Verso 10, diz assim o texto. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes, e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Pai querido, hoje é o primeiro dia do ano, de uma forma simbólica, consagrando o mês de janeiro aqui na igreja do pastor José Jorge, com a pastora Solange e sua família, com toda essa igreja linda, com esse louvor poderoso que acabamos de participar. Senhor, nós queremos adorar o Senhor e dizer, continue fazendo, e queremos ser abençoados de uma forma poderosa, hoje e sempre. Amém. Fala para o seu irmão assim, eu já sei. Já sei. Onde, quando terminar o culto, eu vou jantar. Na sua casa. Na sua casa. Pode sentar, fazendo favor. E ao sentar, aplauda forte o nome de Jesus Cristo. Quando o Marcelo Gonçalves estava dando testemunho, eu fui no celular, sou pastora Solange, pastores, e me veio à memória uma data. Eu também fui para a UTI por causa do Covid. O Covid fez um estrago em mim, agradeço as orações. E hoje, dia 3 de janeiro de 26, faz 5 anos que eu pisquei, depois de entubado e quase que morto. Na verdade, eu morri. Acho que eu cheguei lá, um anjo falou assim, esse aí é o Toninho, ele tem que voltar. Ele tem mais coisa para fazer. Não vai ter moleza, não. Volta, porque eu preciso dele lá. E a pastora Lourdes, no tempo que eu fiquei hospitalizado e entubado, hoje era domingo, no mês de janeiro de 21, os 12 dias ia começar lá no dia 4, e eu estava hospitalizado, e a Bruna foi me visitar e eu pisquei. Quando ela estava saindo, eu pisquei. Aí disse que correram os médicos para ver se realmente o corpo tinha tido uma reação. E no dia 4, que será amanhã, eu acordei à tarde, e Deus me trouxe de volta à vida, e eu louvo a Deus por isso. A Lourdes, hoje é uma noite de milagre aqui, você acabou de ver um testemunho.
É uma noite que Deus tem coisas proféticas para a sua vida e nós vamos receber isto. A Lourdes, no tempo que eu estava internado na UTI, ela foi na janela do apartamento que a gente mora e ela falou assim: Deus, ela sempre foi uma mulher de oração, Deus, se eu tenho crédito diante do Senhor, traz o meu marido de volta. Eu falei: você não pode ter orado isso, Lourdes. Vai que você está devendo lá em cima e Deus resolve cobrar conta com a minha vida. Não faz essas orações doidas não. Mas a gente tem que aprender a fazer doidas orações. E foi 20 ou 21 que você foi para a UTI também? Foi 20. E tinha muitas promessas na vida desse moço aqui, ó. Tinha muitas promessas na vida dele. E o céu pode esperar. Levanta a sua mão e fala: Senhor, me leve na caravana do arrebatamento, né? Me leva nessa caravana. Em 2020 esse moço também estava morto, desenganado pela medicina. Mas tem muita promessa, tem muita gente que orou por esse menino aqui, ó. Muita gente que orou. E em janeiro de 2023, começou em 2022, a Rede Globo de televisão, o Altas Horas do Serginho Groisman lançou um reality show, gospel, chamado Altas Promessas. E aí foram muita gente cantar lá. E sabe quem ganhou? Esse menino aqui, ó. Da UTI para Vitória no palco da Rede Globo. E ele cantou assim, ó: por toda a minha vida. Levanta as tuas mãos e adora. Ó Senhor, te louvarei. Essa foi a música da vitória. Pois teu fôlego é a minha vida. E sempre. E jamais me cansarei. Já vi fogo e terremoto. Já vi fogo e terremoto. UTI e Covid. Vento forte que passou. Já vi vida dos perigos. Mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar o seu limite. Eu me sinto tão seguro nos teus braços, no seu colo altíssimo. Então eu quero dizer para você: só Deus tem a palavra final na sua vida. Só Deus tem a palavra final na sua casa. E 2026 é o ano do avanço. Avante e sem parar. Nós temos muitas coisas para acontecer. Deus tinha 12 tribos e com ela ele formou a nação de Israel, certo? Deus teve 12 apóstolos. Jesus teve 12 apóstolos e com ele formou a igreja. E nós temos 12 meses que com ele forma o ano. E nós estamos consagrando um a um no altar desta casa de oração. E hoje já consagramos janeiro. E nós temos que aprender a fazer planos. Há uma palavra de alguém que disse assim, ó: quem não tem estratégia vai trabalhar para quem tem estratégia. Os nossos planos, eles precisam ser pequenos, médios e grandes. Porque nada é impossível para Deus. Tem um versículo na palavra de Deus que diz assim: por acaso há alguma coisa demasiadamente grande para mim? E esse homem aqui chamado Jabes acreditou nisso. Quem assistiu a São Silvestre masculina
que teve agora dia 31. Alguém assistiu? São Silvestre, a corrida? A corrida de São Silvestre, Marcelo, pastor José Jorge, nosso bispo aqui, ela teve 3 ganhadores, que ficaram os 3 primeiros, né? Mas teve 55 mil pessoas correndo. Um que ficou em 16º, é lá de Piracicaba, ele chama Antônio. Ele é um garçom de um dos restaurantes da cidade. E toda a corrida que ele participa, quando ele vem chegando para cruzar a linha, Bortolazzo, ele recebe a bandeja de garçom e ele cruza a linha com a bandeja de garçom. Ele está indo longe, ele é esforçado. Mas o terceiro colocado é brasileiro, pernambucano. Esse menino pernambucano, ele é irmão de mais 7 pessoas. Eles são em 8. E ele passava fome. E eles comiam o que sobrava lá no Pernambuco. Quando ele completou uma idade adulta, ele falou assim: eu vou tentar a vida na capital. E ele foi chamado para trabalhar em São Paulo, capital, como gari. E ele veio. E daquela vida difícil que a família vivia, daquela vida de muitas dificuldades que a família dele vivia, ele começou a praticar esportes. Ele começou a correr. E ele viu na corrida uma oportunidade para mudar a vida dele e da casa dele. E quarta-feira agora, ele foi o 3º colocado na corrida de 100 anos da São Silvestre. Ano retrasado ele ficou em 6º. Ano passado ele ficou em 5º. E esse ano ele ficou em 3º. Já já ele fica em 2º, já já ele ganha. Porque a vida é feita de o quê? De saltos. A vida é feita... só monstro nasce grande, gente. As coisas precisam ser construídas. As coisas precisam ser construídas. E nós temos que aprender a construir. Nós estamos na grande construção da nossa vida. Mas nós temos que depender de uma mão que nos abençoa. A mão do Todo-Poderoso. A mão do Senhor dos Exércitos. A mão que nos abençoa. E nasceu um menino em uma casa do povo de Israel. E tem 2 versículos nele na Bíblia, mas esses 2 versículos mudam a história minha e sua hoje, nessa noite. Nasceu esse rapaz chamado Jabes. Quando ele nasce, ele causa dor na sua mãe. Por isso que o nome dele foi Jabes, o causador da dor. Então era alguém marcado. Ele chegava em um lugar, alguém falava assim: aquele ali, ó, sabe por que ele chama Jabes? Ele causa dor na família dele. Não tem pessoas que são marcadas por algumas sinas. Não tem pessoas que são marcadas por algumas tragédias. Não tem pessoas que são marcadas por vícios. Ah, lá vai um bêbado. Diz que entrou um bêbado no ônibus. Entrou um bêbado no ônibus. Ele entrou assim, viu aquelas passageiras, não falou assim para uma mulher assim: mas a senhora é feia, hein? Ela falou assim: eu sou feia, mas você é bêbado. Ele falou assim: mas amanhã eu estou bom. Amanhã eu estou bonzinho. Aí, entendeu a piada, né? Aí, irmãos, ria, por favor. Eu passo vergonha aqui. Aí, olha só. Aí tem pessoas que são marcadas. Quando eu era mais jovem, as pessoas chamavam as pessoas de viciado em drogas de maconheiro. Quem lembra disso? Lembra disso? Não é? Hoje a maconha é uma porta de entrada para outros vícios mais fortes, tipo cocaína, heroína e tantas outras coisas. Então as pessoas eram marcadas por alguns nomes pesados. E o Jabes era marcado como um causador de dor. Como que você é marcado? Gostei da declaração profética suas aqui. Aonde eu chegar, eu sou uma bênção. Aonde você chegar, eu sou uma bênção. Aonde você chegar, pastor Enio, Deus mudou a minha sorte. Deus abençoou a minha vida. Salmo 126. O Senhor restaura a nossa sorte como as correntes do Neguebe. Dá glória a Deus onde você está.
Diz que é normal em Israel, no deserto, ter muitos vales de rios que estão secos, e de repente vem chuva e em algum canto chove, e aquela chuva começa a descer, e ela chega até o Negueb, e ela restaura a sorte do Negueb, ou seja, ela transforma um deserto em um lugar de plantio. Se você tiver curiosidade, vai no YouTube, na sua casa, e coloca assim, a restauração do Negueb, e você vai ver, aquele deserto de repente começa a ver plantas, porque começa a chegar água, e a água é vida, e a água do Espírito está aqui hoje para trazer vida, e vida abundante a cada pessoa. Quem crê vai dando glória a Deus. E Jabes era o causador da dor, ele era marcado por causar dor nas pessoas, só que ele não aceitou isso. Ele não aceitou ser conhecido assim. E ele fez 4 orações que está disponível a todo crente que está aqui hoje e aos crentes que estão online conosco. E a primeira oração que ele fez, ele falou assim: abençoa-me, eu preciso ser abençoado. A segunda oração que ele fez é: alarga as minhas tendas, eu preciso ter tendas alargadas. A terceira oração que ele fez, ele disse: que a tua mão esteja sobre a minha vida. E a quarta oração, ele disse assim: me livra do mal. O irmão está sendo bem rápido, está colocando aqui, vamos falar junto. A primeira oração: Senhor, fala forte, 1, 2, 3, Senhor, me abençoa, eu quero ser abençoado. Segunda oração: alarga-me as minhas fronteiras. Terceira oração: que a tua mão me proteja. Quarta oração: me livra do mal. Vamos conversar. Quem aqui é abençoado da glória a Deus? O que é abençoado? É ter sucesso. O que é abençoado? É ir para frente. O que é abençoado? É conquistar. O que é ser abençoado? É confiar. Não é pecado pedir para ser abençoado. É uma história muito antiga de um camarada chamado Cornus, C-O-O-R-N-S. Ele era membro de uma igreja presbiteriana, e a igreja fez uma vaquinha, isso nos idos de 1915, e fez uma vaquinha e comprou para ele uma passagem num transatlântico para cruzar o oceano. E comprou para ele então uma passagem e entregou na mão dele. Falou assim: isso aqui você tem direito a 10 dias de travessia no mar. E ele pegou aquela passagem naquele grande navio. Ele falou assim: eu não vou ter dinheiro, Marcelo, para comer no navio. Então, já que eles me deram um pouco de dinheiro também, eu vou aproveitar e vou comprar pão, porque pão é pão. E ele comprou uma mala de pão e bananas, uma mala de pão e bananas, e embarcou naquele navio com pão e banana. Primeiro dia, ele comeu pão e banana. Segundo dia, ele comeu pão amanhecido com banana. Terceiro dia, ele comeu pão amanhecido com banana. Quarto dia, a banana já começou a acabar ou apodrecer, ele comia pão amanhecido. Nono dia, ele estava comendo pão amanhecido. E aqueles navios lindos, com aquelas festas temáticas lindas, com jantares temáticos, comida japonesa, comida de churrasco, comida isso, e todo tipo de comida e massa. E ele, quando todo mundo ia para os restaurantes, ou ia para os lugares que serviam, ele ia para a cabine e comia pão amanhecido e banana. Sabe o que aconteceu? No nono dia, ele tinha criado bastante amizade dentro do navio, e alguém perguntou assim: eu não tenho visto você nos jantares. Ele falou assim: sabe o que é? É que eu ganhei essa passagem lá da igreja que eu sou membro, e a passagem que eles me deram, eu não tenho direito. Ele falou assim: deixa eu ver a sua pulseira. Mostrou a pulseira. A sua pulseira é a mesma que a minha. O filho, quando comprar a passagem sua,
você tem direito a tudo que o navio serve. Só que ele descobriu só no dia que no dia seguinte o navio ia parar. Ele ficou 9 dias comendo pão amanhecido com todo o direito que tinha no céu. Lembra alguém esse homem? Talvez lembra a mim, lembra a você. Pedido adiado, entrega adiada. Tem um versículo na Bíblia que é para você, que é para mim, que é para nós. Pedi e dar-se-vos, buscai e batei, porque aquele que pede, recebe. Aquele que bate, abre. Aquele que busca, acha. É eu e você que temos que pedir. Luiz Palau é um pregador argentino que ele disse assim: quer grandes coisas de Deus? Faça grandes orações. Nós temos que aprender a fazer grandes orações diante de Deus. E a primeira oração que eu preciso fazer diante de Deus é: eu quero ser abençoado. Eu quero ser abençoado na minha saúde. Quem quer ter saúde aqui, dá glória a Deus. Peça saúde. A Bíblia diz assim que Abraão, olha só o que diz a Bíblia de Abraão. Abraão em tudo, fala comigo, em tudo foi abençoado. Abraão é pai do Islã, através de Ismael. Através de Ismael nasceu as Arábias, a Síria, aqueles países lá. Abraão, através de Isaac, é pai de Israel, que é o país mais poderoso do planeta. Diz a economia que 52% de todo o poder econômico está na mão de um judeu. Está na mão do judeu. Por quê? Porque eles são donos do ouro. Eles têm poder aquisitivo. Eles têm uma bênção sobrenatural na vida deles. Eles têm a mão do Altíssimo sobre eles. E aí Abraão, ele morre, Sara, e ele casa com uma mulher chamada Quetura. Ele tem 6 filhos com Quetura. Sobrou bênção para os filhos de Quetura? Lógico. Sabe os Emirados Árabes? É os filhos de Quetura. Sabe o Catar? É filho de Quetura. Sabe Dubai? É os filhos de Quetura. Olha só como que Deus abençoou esse homem. E a Bíblia diz assim que Abraão foi abençoado em tudo. Sabe o que diz Moisés? A Bíblia fala que Moisés estava para morrer 120 anos. Até enxergar bem ele enxergava. Eu quero essa bênção de saúde para a minha vida. Quem quer saúde tem que pedir. Senhor, me dá saúde em nome de Jesus. Senhor, abençoa o meu sangue, limpa meu sangue. Senhor, abençoa meus pulmões. Senhor, abençoa o meu coração. Senhor, me dê saúde. Dá um glória a Deus por isso. Eu tenho 60 anos. Completei essa semana. Completei dia 21 de setembro. Eu louvei a Deus pela minha saúde num detalhe muito pequeno. Eu estava carregando o carro para ir lá em Peúna, no que a gente tem uma casa. E eu dei uma bobeada de colocar um carro do lado do outro, deixei um carro numa garagem, outro numa garagem, ficou longe. Então eu tive que pegar um galão de 20 litros e trazê-lo, o galão de 20 litros até o elevador para descer. Aí eu trouxe um, trouxe outro. Nisso que eu estava com 2 galões para levar até o carro, dava uns 80 metros. Desceu comigo um senhor, e ele é médico. Ele falou, eu poderia te ajudar. Ele tem a minha idade, mas os meus standards não me permitem te ajudar. Ele fechou o elevador, eu comecei a chorar de gratidão. Eu falei, Deus, que bênção que o meu coração é limpo, aleluia. Que bênção que o meu coração é limpo. Esses dias eu fui pregar lá para o pastor Brocanelli. O pastor Brocanelli tem 82 anos de idade. Eu falei, pastor, posso fazer uma pergunta discreta? O senhor está pintando o cabelo? O seu cabelo está ficando preto? Eu falei assim, não. Eu estou colocando a mão no meu cabelo e falando, Senhor, eu quero vida. Eu quero que o meu cabelo seja abençoado. Está escurecendo o meu cabelo. Eu falei, meu Deus, dá sabão aqui, põe na minha cabeça, porque eu tenho cabelo branco desde os 22.
Eu quero que você entenda que não é pecado pedir para Deus te abençoar. Não fica vivendo de pão amanhecido se você tem as promessas sobre a sua vida. Vai dando glória a Deus. Levanta a sua mão direita e fala: Senhor, eu quero ser abençoado. Sabe que é ser abençoado? Eu quero ser próspero, eu quero ser alegre, eu quero ser cheio da graça, eu quero ser cheio de entusiasmo, eu quero ter bons amigos, eu quero ser leal. Oh meu Deus, eu decidi que em 2026 eu vou levar a minha vida de 3 formas: leve. Às vezes você se estressa por coisa tão pequena, irmão. Você se estressa por detalhes tão pequenos. Porque derrubou a água aqui. Porque derrubou a água no tapete. Enxuga. Porque isso aconteceu aquilo. Porque caiu o sinal da minha internet. Não, irmão. Você acorda todo dia, você tem 2 certezas: você vai morrer e a Vivo vai te ligar. Não é verdade? Todo dia você vai morrer, e a Vivo vai te ligar. Isso é certeza que a gente tem. Amanhã a Vivo vai ligar para a gente e vai oferecer um plano melhor. Então, às vezes, não precisa sofrer. Eu vou decidir levar minha vida leve. Segunda, levar minha vida generosa. Seja generoso. E terceiro, alegre. Então, leve, generoso e alegre. Assim eu quero viver 2026, porque eu sou pessoa abençoada. Eu falo um versículo para você agora e você recebe. Você é uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Suas folhas não caem. Você dá fruto na época certa. E tudo que você fizer, Deus vai fazer prosperar. Você pode dar glória a Deus por isso? Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, quão grande. Quão grande e todos são. Agora olha para mim. Você é abençoado. Gente abençoada precisa de um espaço maior. Fala comigo assim: gente abençoada precisa de um espaço maior. E aí ele começou a ser abençoado. Às vezes você é casado, você tem um filho, aí você tem um filho, aí você tem um segundo filho. Talvez você precise de um quarto maior na sua casa. Aí você começa a fazer um projeto de ter uma casa maior. Às vezes você tem um negócio. Você começa um negócio. Lá em Rio Claro, um homem começou um negócio. Sabe como é que ele começou o negócio? Ele estava num dia, daqueles dias, ele tinha um depósito de material de construção. Isso é um fato que aconteceu com esse moço. Sabe aquele dia que não está vendendo nada, que está tudo ruim? Nos dias que estão mais difíceis da nossa vida, é o dia que está mais perto de clarear, sabia? É o dia que está mais perto da luz vir para nós. Ideias, por isso a gente tem que pedir: Senhor, eu quero ser abençoado. Deus está abençoando. Deus está nos fazendo prosperar. E aí, você precisa de um espaço maior. Aquele homem estava naquele dia difícil. Depósito de material de construção, não vendia nada, pouquinha coisa. Chegou um pedreiro à tarde e falou assim: você tem uma carriola para me emprestar? Ele falou: nossa, já está difícil, agora quer uma carriola emprestada. Ele falou assim:
eu empresto a carriola para você, mas você pode pagar R$5, não sei qual o valor que ele pediu na época, como se fosse um aluguel por 2 dias, que eu estou precisando faturar. Ele pegou, o camarada pagou R$5 para ele da carriola, levou a carriola. À tarde, antes de fechar, chegou alguém e falou assim: você tem uma furadeira para me emprestar? Eu falei assim: eu tenho a furadeira, mas agora há pouco eu emprestei uma carriola e eu cobrei. Não é justo eu dar de graça para você. Você pode pagar o aluguel da furadeira? O camarada, lógico, ficou feliz da vida. Ele chegou em casa pensando naquilo: pô, emprestei uma furadeira e emprestei uma carriola, e estou lucrando com isso. Falou: bem, acho que eu achei um nicho aqui, ó. Acho que eu achei um negócio aqui, que não estamos indo bem como material de construção. Aí ele colocou lá uma placa escrita em cartolina: aluga-se ferramentas. Aí ele começou a alugar chave de fenda, chave de roda, começou a alugar chave inglesa. O que ele tinha, ele começou a alugar. E as pessoas começaram a pedir, ele falou assim: eu vou tentar comprar. E comprou, fiado, para lá e para cá. Moral da história, estou falando do dono da casa do construtor. Oh my God. Tem mais de 600 lojas hoje, ele vende franquia. Mudou a história dele. Aquele lugarzinho ficou pequeno, porque quando Deus abençoa, onde você está vai ficar pequeno. Eu vou dizer de novo, hein? Alguém está pegando aí, ó. Eu vou dizer de novo: quando Deus abençoa, aonde você está vai ficar pequeno. Eu creio. O pastor mostrou para mim aqui que vocês têm do lado aqui um lugar que já fizeram até culto, não é verdade? Quiçá, daqui uns 2 anos a gente volta aqui, ó, e a igreja já está esticada até lá, ó. A altura de galeria para isso já tem. Quando Deus começa a abençoar e você fala: Senhor, agora que eu estou abençoado, eu preciso de um espaço maior. Eu quero um espaço maior. E não é pecado pedir esse espaço maior. Olha o rei Davi: ele mata leão, depois ele mata urso, e depois ele mata gigante. É gradativo, e depois ele governa Israel. As coisas são gradativas na nossa vida, mas nós não podemos deixar de pedir que Deus nos abençoe. E depois, quando você pede para Deus te abençoar, é pedir: Senhor, eu quero um espaço maior. Você pode pedir isso para Deus, que Deus vai te dar. Pede algo mais para o Senhor. Dentro da empresa que você trabalha, não tem lá alguma coisa que você pode fazer que você não está fazendo? No negócio que você tem, não dá para ampliar, pastor, mas está todo mundo fechando. Você não é todo mundo. Você é o abençoado do Todo-Poderoso. Você é a menina dos olhos do Senhor. Aí fala comigo: gente abençoada precisa de um espaço maior. Só que não pode nunca deixar de reconhecer a mão que abençoou. Por isso que a terceira oração de Jabes é essa: que a tua mão me proteja. Porque você precisa da proteção de Deus na sua vida. Nós não podemos achar que é o nosso talento, não podemos achar desculpas para a vitória que Deus está nos dando. Sabe que tem muitas pessoas que têm dificuldade de viver com sucesso? Quem já conhece pessoas aqui que conquistou e de repente ele perdeu a mão? Levanta a sua mão. Conhece? Conhece? Camarada conquistou. Ele era ninguém. Isso é fato, hein? E a mulher dele ajudou ele muito. Ela fazia faxina para ele estudar para advogado. Ela faxinava para ele se formar. E durante 5 anos ela foi pagando, ajudando ele a pagar a faculdade. Ele conseguiu, ele também teve o seu mérito. E aí ele foi lá fazer a OAB. Ele conseguiu se cadastrar e agora ele era advogado. E começou a advogar e começou a ter retorno do seu esforço, do seu estudo. Aí ele chamou a mulher dele para um jantar bonito num restaurante bacana. E sentou com ela ali e ele falou para ela assim: dá uma olhadinha. É esse o tipo de lugar que eu frequento agora. É nessas mesas que eu sento agora. Eu vou falar uma coisa para você. Eu sinto muito, mas você não tem nível para me acompanhar agora.
Quem teria vontade de dar um torção no pescoço dele, levanta sua mão. Cadê? Você não tem nível para mim. Agora não dá para a gente viver mais juntos, porque você ficou pequena para mim. Ele não reconheceu o braço que o abençoou. Nós não podemos não reconhecer a mão forte que está sobre a nossa vida. Olha o que diz a Bíblia: se não fosse o Senhor ao nosso lado, há muito já que teríamos perecido. Valoriza a mão de Deus, porque é ela que te guarda, é ela que te protege, é ela que está sobre a sua vida todos os dias. Olha a oração de Jabes: me abençoa. Gente abençoada cresce, alarga as minhas fronteiras. Eu vou agora para a esquerda, eu vou para a direita, eu vou alargar fronteiras. Terceiro, que a tua mão seja sobre mim, porque sozinho eu não vou dar conta. Eu preciso da tua bondade sobre a minha vida, eu preciso da tua misericórdia. E aí ele faz a quarta oração, e eu peço que você se coloque em pé, que nós vamos orar juntos. A quarta oração, e ele ora assim, ó: Senhor, livra-me do mal. Gente abençoada, gente abençoada cresce. Gente abençoada que cresce reconhece a mão de Deus na vida dele. Só que é inevitável que gente abençoada que cresce, que a mão do Senhor que nos protege, não atrai o inimigo. O inimigo vem, o inimigo vai se levantar contra você, sim. O inimigo se levanta, mas a levanta para cair em nome do Senhor dos Exércitos. 1 de Pedro, se conseguir colocar, capítulo 5, versos 7 e 8. Olha o que diz a Bíblia. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7 e verso 8. Diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha o verso 8 que diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Verso 9, e eu termino esse versículo: resistir firmes na fé, certo de sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na irmandade espalhada por todo o mundo. Existe um adversário que quer nos derrotar, mas existe o Senhor dos Exércitos que está do nosso lado. Olha que diz: ele anda como leão ao nosso derredor, mas a palavra de Deus diz assim: mas o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Você pode dar um glória a Deus? Com a sua mão levantada, canta em Tapetininga, louve ao Senhor, e nós vamos orar. Graças eu te dou, elevo minhas mãos
Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas Jesus, digno é o Senhor. Pelos campos em tuas mãos, graças eu te dou. Sobre o trono está soberano Criador, por sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Oh, glória a Deus. Levanta a sua mão direita e fala: Senhor, me abençoa, alarga as minhas fronteiras, que a tua mão seja sobre mim e me livre de todo o mal. E sabe o que aconteceu? E Deus ouviu Jabes e o transformou no mais ilustre dos seus irmãos. Marcelo, morto, ganhador do Altas Promessas, cumprindo promessa da vida dele. Toninho, morto, e o Senhor trazendo a vida novamente. Você tem a sua história, só que você não está com o microfone agora. Tem os seus testemunhos. Jabes viveu muito antes de nós, nasceu marcado por uma tragédia, mas recusou viver a tragédia e se tornou o mais ilustre dos seus irmãos. Quantos foram abençoados nessa noite? Você pode aplaudir forte o nome de Jesus? Guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é. E as promessas de novo. Haja o que houver, venha o que vier, irá prover de novo. Valeu a pena estar no mês de janeiro nesse lugar. Vai valer a pena fevereiro, março, abril. Lembra, ó, a nação de Israel começou com 12 tribos, a igreja com 12 apóstolos. E eu estou consagrando o melhor ano da minha vida, que é o ano 2026.
Eu trouxe 3 livros aqui. Eu tenho a Bruna e a Marcela como filha. E a Bruna escreveu 2 livros. Muito bacana. 52 semanas com Bruna Flores. Deus está mudando a sorte das minhas filhas. Marcela e Felipe sendo preparados para um futuro pastorado no meu legado, na minha história. E Bruno e Lucas trabalhando forte em São José dos Campos. E escreveu esse livro também chamado Não Passe Recibo. E eu não podia ficar para trás, né, irmão? Não ficar para trás, né? E eu escrevi um livro chamado Meditações, que tem também aqui 50 mensagens que você pode ler e aplicar na sua vida e até pregar. Está ali na porta para você adquirir. Foi uma honra estar com vocês aqui. É um prazer estar na igreja do pastor José Jorge. Eu me sinto em casa, Solange. Gratidão. Já deram o bombom para o Marcelo? Tá demais. Eu fiz aniversário, é verdade, gente. Eu fiz aniversário em novembro. Novembro? Mas vale, né? Mas vale. Está pertinho. E, irmãos, só que já deram o bombom para ele, depois dá um bombom para ele. Já traz o atrasado. Já traz o atrasado. Novembro, dezembro, janeiro, 3. Deus abençoe você. E nós vamos aplaudir forte o poderoso nome de Jesus Cristo.